Olá, vamos começar hoje a discutir o item 1.1, Estado e questão social no capitalismo dos monopólios, que se encontra presente no livro de José Paulo Neto, Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Como temos feito em outros vídeos, vamos passo a passo, a fim de não atropelar a discussão e tornar o texto mais inteligível. Neto parte, neste item 1.1, da afirmação de que, na tradição teórica que vem de Marx, está consensualmente aceite que o capitalismo, no último quartel do século XIX, portanto, a partir fundamentalmente de 1875, experimenta profundas modificações no seu ordenamento, isto é, na sua forma de estruturar-se e na sua dinâmica econômicos, ou seja, como que este capitalismo se desenvolve e vai se transformando cada vez mais de capitalismo concorrencial em capitalismo monopólico. E estas transformações possuem incidências necessárias, portanto, estas transformações configuram o capitalismo de uma maneira e não de outra qualquer, incidências necessárias na estrutura social, uma vez que as relações sociais de produção e as relações sociais em geral são profundamente transformadas, e nas instâncias políticas das sociedades nacionais que envolvia. E estas instâncias políticas são tanto as instâncias parlamentares quanto a própria presença do Estado, que se verá obrigado a configurar as suas estruturas e a sua forma de ação para dar conta das necessidades colocadas pelo capital na sua fase monopólica. Quando Neto fala da tradição teórica que vem de Marx, ele está se referindo à tradição formatada pela concepção materialista da história, que procurará compreender a história e, em particular, o modo de produção capitalista na sua totalidade, no seu movimento dialético, portanto, no seu movimento contraditório. Marx vai sempre operacionalizar com a ideia da processualidade histórica para apreender o objeto tal como este objeto é ou aproximativamente é. E o objeto que interessa a Marx investigar é a sociedade capitalista e, em particular, o capital que estrutura esta sociedade chamada de capitalista. Neto prossegue observando que trata-se do período histórico em que, ao capitalismo concorrencial, portanto, aquela fase do capitalismo inicialmente marcada pela presença da manufatura e depois pela constituição da grande indústria no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, lembrando que a manufatura antecede o século XIX, mas a grande indústria passa a dominar fundamentalmente a partir do século XIX, trata-se do período histórico em que, ao capitalismo concorrencial, sucede o capitalismo dos monopólios. Portanto, a tendência do capital foi a de concentrar-se cada vez mais, de tal modo a conduzir à constituição daqueles grandes complexos industriais que passam a dominar a dinâmica do capitalismo no plano planetário. Trata-se do período histórico em que, ao capitalismo concorrencial, sucede o capitalismo dos monopólios, conhecido como o estágio imperialista. Aqui, ao retomar esta discussão do estágio imperialista,
Neto está fundamentalmente ancorado em Lenin, sobretudo no texto de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, ou seja, aquela fase do desenvolvimento capitalista, aquele período do desenvolvimento do capitalismo, onde o capital transcende as suas fronteiras europeias e se expande cada vez mais pelo mundo. Prossegue Neto, observando que este período do imperialismo clássico se situa entre 1890 e 1940. As profundas modificações sofridas, então, pelo capitalismo, não infirmaram em nenhuma medida substantiva as análises de Marx sobre o seu caráter essencial e o da ordem burguesa. Significa o quê? Significa que, embora o capitalismo tenha passado por profundas transformações, estas transformações não eliminaram ou não colocaram na berlinda, ou mesmo revelaram que eram errôneas as análises desenvolvidas por Marx no Capital. Não infirmaram significa que elas não desmentiram em nenhuma medida substantiva, ou seja, fundamental, de essência, as análises elementares de Marx sobre o seu caráter essencial, sobre o que é o capital e o que é a estrutura e a dinâmica do capital, e o da ordem burguesa. Portanto, embora o capitalismo tenha se transformado, as análises de Marx continuaram pertinentes, uma vez que elas apreenderam minimamente qual era a tendência do capital e qual era a lógica interna do capital no seu tempo e qual seria a lógica interna do capital posteriormente ao seu tempo, que era o século XIX. Neste sentido, as profundas modificações sofridas, então, pelo capitalismo não infirmaram, ou seja, não desmentiram, em nenhuma medida substantiva, fundamental, as análises de Marx sobre o seu caráter essencial, o caráter básico do capitalismo e o da ordem burguesa, e o que significa a ordem burguesa para o conjunto da humanidade. O capitalismo monopolista, ou seja, aquela fase mais avançada do desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo monopolista recoloca, repõe em patamar mais alto, e patamar mais alto, uma vez que as contradições tendem a se aprofundar também, além de expandir-se mundialmente, o capital ele coloca contradições no plano mundial. O capitalismo monopolista recoloca em patamar mais alto o sistema totalizante de contradições. É impossível o capital se desenvolver sem produzir uma grande massa de trabalhadores assalariados. É impossível a acumulação de riqueza no polo do capital sem produzir também a degradação social no polo da classe trabalhadora. E isto vai se tornando uma contradição também mundial, na medida em que as relações sociais de produção capitalistas estão ancoradas na mesma base, que é a exploração extensiva e intensiva da força de trabalho. Portanto, o capitalismo monopolista recoloca em patamar mais alto o sistema totalizante de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares de exploração, os seus traços básicos. E este traço básico é o fato de que é impossível ter o desenvolvimento do capitalismo sem o desenvolvimento de determinadas relações sociais de exploração. Mas não apenas as relações de exploração, também a relação de alienação, de despossessão e transitoriedade histórica, uma vez que Neto está considerando aqui que estas contradições do capital
não podem ser superadas pelo próprio capital. Elas se repõem em níveis cada vez mais intensos, de tal modo que seria ingênuo supor que o capitalismo vá durar pela eternidade. Isso não quer dizer que seja uma inevitabilidade o surgimento ou a constituição de uma sociedade comunista. Neto está apontando apenas como que estas contradições tendem a se acentuar cada vez mais, de modo a colocar cada vez mais também em xeque a própria ordem do capital. Prossegue ele, observando que a idade do monopólio, portanto, esta fase mais avançada do desenvolvimento do capitalismo, a idade do monopólio altera significativamente a dinâmica inteira da sociedade burguesa. Na medida em que o capital se concentrou, ele conduz também a uma reestruturação da sociedade burguesa, uma vez que a sociedade precisa estar adequada às novas necessidades do próprio capital. A idade do monopólio altera significativamente a dinâmica inteira da sociedade burguesa, ao mesmo tempo em que potencia as contradições fundamentais do capitalismo, na medida em que intensifica a luta do capital contra o trabalho e do trabalho contra o capital, potencia as contradições fundamentais do capitalismo, já explicitadas no estágio concorrencial. Ou seja, a luta de classes já estava posta e reposta, no período anterior à fase monopólica do capital. Na medida em que a fase monopólica intensifica o domínio do capital sobre a sociedade, e na medida em que este domínio do capital sobre a sociedade não elimina a contradição básica, que são as relações sociais de exploração, a tendência é que o conflito entre o capital e o trabalho se intensifiquem em novos níveis dentro da fase monopólica do capital. Portanto, potencia as contradições fundamentais do capitalismo, que já estavam explicitadas, portanto, colocadas no estágio concorrencial, e as combina com novas contradições e antagonismos, uma vez que tanto o capital quanto a classe trabalhadora se transformam neste processo. Se no século XIX ainda tínhamos, por exemplo, o trabalhador que detinha a artesania, o capitalismo monopólico tende a produzir cada vez mais o trabalhador desqualificado, deixando aquela franja de trabalhadores qualificados para áreas específicas e necessárias ao próprio capital. Se no século XIX era o pequeno capitalista que tinha uma importância, na época dos monopólios, vai ser o grande capital o motor do processo de acumulação. Daí que se colocam, por exemplo, novas contradições que exigirão, por parte do capital também, os esforços de novas construções de respostas. Daí Neto afirmar que esta nova fase deflagra, ou seja, detona, coloca, deflagra complexos processos que jogam no sentido de contrarrestar, de tentar contrabalançar a ponderação dos vetores negativos e críticos que detona. Significa o que isto? Significa que quanto mais o capital se desenvolve, mais ele coloca novas contradições a serem resolvidas. E quanto mais estas contradições se repõem em níveis mais elevados, mais o capital precisa buscar respostas paliativas para atenuar estas contradições. Prossegue ele. O ingresso do capitalismo no estágio imperialista assinala uma inflexão em que a totalidade concreta,
a totalidade concreta é o modo de produção capitalista no seu todo, em que a totalidade concreta, que é a sociedade burguesa, ascende à sua maturidade histórica. Maturidade histórica no sentido de que aquelas contradições que ainda se encontravam colocadas de maneira velada na fase anterior, ou seja, na fase do capitalismo concorrencial, elas se explicitam, revelando a verdadeira face do desenvolvimento capitalista. O capitalismo monopólico, ele, por exemplo, deixa às claras o que significa a exploração capitalista. Não há terreno de conciliação entre as classes, como ainda havia a ilusão até um certo ponto do século XIX, ilusão esta que, em boa parte, começou a ser demolida a partir da segunda metade do século XIX. No estágio imperialista, a totalidade concreta, que é a sociedade burguesa, ascende à sua maturidade histórica, realizando as possibilidades de desenvolvimento que, objetivadas, portanto, materializadas, consumadas, tornam mais amplos e complicados os sistemas de mediação que garantem a sua dinâmica. Ora, para que o capital possa se desenvolver, ele necessita de instâncias mediadoras. Necessita, por exemplo, do parlamento e necessita também do Estado, como analisa Ernest Mandel em seu livro O Capitalismo Tardio, no capítulo 15, no qual Mandel discute o Estado no capitalismo tardio. E é sempre bom lembrar que esta análise de Neto está muito respaldada na leitura que Mandel faz no livro O Capitalismo Tardio. Ora, na medida em que esta fase monopólica se objetiva, ela se materializa, ela se consolida, ela se cristaliza, o capital vai tendo a necessidade de reformular os seus mecanismos de mediação. Ele precisa construir cada vez mais mecanismos de mediação que atenuem os conflitos ou que busquem atenuar os conflitos entre o capital e o trabalho. O parlamento é um destes mecanismos que é cada vez mais utilizado pelo capital para gerenciar ou para realizar os seus interesses de classe ou das frações de classe. O Estado também é, mas na fase monopólica, este Estado precisa ser reconfigurado, como analisará Mandel e também Neto ao longo deste texto. O Estado da fase do capitalismo monopólico não pode mais ser apenas aquele Estado na forma que ele tinha durante o capitalismo, a fase concorrencial do capitalismo. Daí ele dizer que os sistemas de mediação se tornam cada vez mais amplos e complicados, a fim de garantir a dinâmica. A dinâmica de quem? Do próprio capital. De onde, simultaneamente, a contínua reafirmação de suas tendências e regularidades imanentes. Imanentes no sentido de que brotam da própria estrutura do capital e da própria estrutura do desenvolvimento capitalista. As suas leis de desenvolvimento gerais capitalistas. É impossível o capital se desenvolver sem exploração. É impossível o capital se desenvolver sem rebaixar o valor da força de trabalho. É impossível o capital se desenvolver sem expandir-se continuamente. Assim como é impossível o capital se desenvolver sem produzir crises periódicas. Estas são leis gerais do desenvolvimento do capitalismo, donde, simultaneamente, a contínua reafirmação de suas tendências e regularidades imanentes, as suas leis de desenvolvimento gerais capitalistas e a concreta, real, portanto específica, alteração delas, das leis particulares do estágio imperialista. Significa que este capitalismo, na sua fase imperialista, ele vai ser obrigado a buscar novas configurações que não rompam com a essência do capital,
mas que, no entanto, não podem ser idênticas àquelas que prevaleciam na fase concorrencial. Prossegue Neto, observando que a constituição da ordem monopólica obedeceu à urgência de viabilizar um objetivo primário. E qual é este objetivo primário? O objetivo primário é o próprio capital. Portanto, o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle dos mercados. Na medida em que o capital se expande, ele precisa ter as condições necessárias para se fazer presente nestes outros mercados, seja internamente, no interior de uma nação, seja exteriormente a estas nações. Lembremos que a fase imperialista é aquela na qual também os capitais começam a ser exportados sob a forma de empréstimos para aqueles países que começavam a adentrar a ordem capitalista, que é uma questão investigada por Lenin no livro O Imperialismo e Estágio Superior do Capitalismo, mas também por Rosa Luxemburgo no seu livro Acumulação de Capital e também no seu livrinho, pequeno livro, A Reforma ou Revolução. Prossegue, então, Neto. A Constituição da organização monopólica obedeceu à urgência de viabilizar um objetivo primário, o acréscimo dos lucros capitalistas através do controle dos mercados. Esta organização, na qual o sistema bancário e creditício tem o seu papel econômico-financeiro redimensionado, comporta níveis e formas diferenciados que vão desde o acordo de cavalheiros, entre aspas, à fusão de empresas, ou seja, as empresas se aglutinam cada vez mais em uma única empresa, passando pelo pool, o cartel e o trust. Ou seja, aquele momento em que o capital cresceu tanto que as grandes empresas começam a dividir o mercado entre si. E aqui, Neto está retomando mais uma vez elementos presentes no livro de Lenin, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Prossegue Neto observando que a organização monopólica introduz na dinâmica da economia capitalista um leque de fenômenos, um conjunto de novas determinações, que ele sumaria brevemente. Coloca como elementos destas novas determinações, ou o que ele chama de leque de fenômenos, ou seja, os elementos novos que se fazem presentes na fase monopólica e que precisam ser respondidos pela ordem monopólica do capital. Diz ele, são estes elementos: os preços das mercadorias e serviços produzidos pelos monopólios tendem a crescer progressivamente. Isso é claro, a partir do momento em que você tem poucas empresas dominando o mercado mundial, elas colocam o preço que quiserem das suas mercadorias. As taxas de lucro tendem a ser mais altas nos setores monopolizados. Ora, lembremos que taxa de lucro é a relação entre a mais-valia, portanto, o trabalho excedente produzido pelo assalariado, é a relação entre a mais-valia e o volume total de capital constante, portanto, de maquinários e ferramentas, e variável, portanto, do conjunto de força de trabalho, empregados na produção desta mais-valia. Ou seja, a taxa de mais-valia vai ser aquilo que resulta da relação da exploração da força de trabalho em relação a todo o capital investido pelo capitalista para extrair, para ter o seu ganho. Neste sentido, a ordem monopólica, ela vai potencializar as taxas de mais-valia, as taxas de lucro, aliás. As taxas de lucro tendem a ser mais altas nos setores monopólicos, nos setores monopolizados, né? Recobrando aqui mais uma vez que taxa de lucro é a relação entre a mais-valia e o volume total de capital constante
e variável empregado na produção desta mais-valia, na extração da mais-valia. O terceiro elemento que Neto coloca refere-se à taxa de acumulação. Bom, o que é a taxa de acumulação? Aqui ainda ele está recobrando uma expressão que está presente no livro de Mandel, O Capitalismo Tardio. A taxa de acumulação é a relação entre a parcela acumulada de mais-valia e o valor do capital que esta mais-valia aumenta. Portanto, a taxa de acumulação se eleva, acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro. Por que a taxa média de lucro também cai? Né? Ela cai em razão de que, como os capitalistas estão concorrendo entre si, eles precisam investir cada vez mais em capital constante. Portanto, aumentar os gastos em maquinário e máquinas mais modernas para conseguir vencer os seus concorrentes. E com isso, ainda eles conseguem extrair a mais-valia, mas a taxa média de lucro tende a cair. E prossegue ele. A taxa de acumulação se eleva, acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro e a tendência ao subconsumo. Portanto, passa a haver mais mercadorias do que consumidores para estas mercadorias. O quarto elemento que ele aponta como letra D é que o investimento se concentra na fase monopólica, o investimento de capital se concentra nos setores de maior concorrência, uma vez que a inversão nos monopolizados torna-se progressivamente mais difícil. Significa que uma parte do capital precisa brigar naquelas esferas onde o monopólio não está presente, uma vez que não tem como o pequenininho, por exemplo, lutar contra o grandão e ganhar, portanto, o pequeno capital lutar contra o grande capital e sair vencedor. Prossegue Neto, observando que a taxa de lucro que determina a opção do investimento se reduz. E um outro elemento que ele coloca na letra E. Cresce a tendência a economizar trabalho vivo. O que é trabalho vivo? É força de trabalho. Significa que quanto mais o capital ele vai se utilizando do maquinário, do capital constante, mais ele vai suprimindo o trabalhador, a força de trabalho. Aquele trabalhador que antes estava numa máquina X, perde o seu emprego porque a máquina Y vai exigir menos trabalho vivo, ou seja, menos presença, menor presença de trabalhadores para que a atividade, para que o trabalho seja realizado. Neste sentido, na fase monopólica, cresce a tendência a economizar trabalho vivo, portanto, aumenta o desemprego, com a introdução de novas tecnologias, de novas forças produtivas. Item F, que ele coloca aqui, os custos de venda sobem, uma vez que a concorrência aumenta, mesmo para os monopólios, eles precisam colocar os seus produtos no mundo inteiro, então eles precisam investir em propaganda, eles precisam investir em recursos que não são diretamente os recursos ligados à produção, e sim à circulação das mercadorias. Daí que os custos de venda sobem com um sistema de distribuição e apoio hipertrofiado, o que, por outra parte, diminui os lucros adicionais dos monopólios e aumenta o contingente de consumidores improdutivos. Ora, significa o quê? Significa, de um lado, que para vender a mercadoria se torna mais custoso para o capital, o que compromete os seus próprios lucros. E essa é uma contradição interna do desenvolvimento capitalista. E para vender as mercadorias, ele precisa contar também com aquilo que a gente chama de consumidores improdutivos, ou seja, aqueles que não participaram diretamente da produção da mais-valia, mas que precisam consumir aquelas mercadorias. É importante observar que Marx vai fazer toda uma discussão a respeito de trabalhadores produtivos e improdutivos. Os trabalhadores produtivos são aqueles que estão ligados diretamente à acumulação do capital, e os improdutivos são aqueles que não participam diretamente da extração do valor. Para o capital,
torna-se importante que ele venda não apenas para o proletariado no seu conjunto, mas também para aqueles outros trabalhadores que não estão ligados diretamente à produção do capital. Buscando, com isso, contrarrestar, ou seja, contrabalançar a tendência ao subconsumo. Observemos, por exemplo, a produção de automóveis. Se faz necessário ampliar a produção de automóveis, fazendo não apenas carros de luxo, mas também carros para setores de renda média, a fim de permitir que não fiquem os carros parados lá no pátio da montadora. Então, o capital ele precisa buscar novos consumidores para evitar o subconsumo de mercadorias. Neto prossegue observando que a tendência à equalização das taxas de lucro, equalização por quê? Porque um capitalista ele pode até produzir com certas inovações no plano das forças produtivas e das tecnologias, mas tão logo ele consiga este avanço, os demais capitalistas correram atrás do prejuízo e aquilo que ele tinha de lucro a mais em relação aos demais passa a ser equilibrado pelos demais que também chegaram aos mesmos desenvolvimentos sociotécnicos e desenvolvimento das forças produtivas. Aquela vantagem momentânea que ele obteve, extraindo um lucro maior da sua produção, passa a diminuir na medida em que os outros também começam a ter ou adquirir os mesmos recursos para produzir nas mesmas condições. Marx analisa bem isto no item 4 e 5 do seu texto Trabalho Assalariado e Capital. Como que estas vantagens momentâneas por parte de um determinado capital, logo, elas são alcançadas pelos demais capitais. Daí Neto falar que a tendência à igualização das taxas de lucro, ou seja, daquelas vantagens obtidas em um determinado momento por um determinado capitalista, por um determinado capital, objetivada no estágio concorrencial do capitalismo, é revertida em favor dos grupos monopolistas. Estes procuram manter as suas taxas de lucro elevadas na medida em que detêm o monopólio do mercado, que extraem seus superlucros também a partir de uma dedução da mais-valia de outros grupos capitalistas, na medida em que eles vão eliminando aqueles capitalistas mais fracos, eles conseguem se apropriar de uma maior parte da mais-valia total que foi gerada no interior do modo de produção capitalista em um determinado momento. Prossegue ele observando que o processo de acumulação, portanto, é alterado. Ele tende a elevar-se em razão da centralização que o monopólio opera. Adicionalmente, os grupos monopolistas inclinam-se mais a investimentos no exterior dos seus próprios limites, guiando-se pela taxa de lucro marginal. Ou seja, estes grupos monopólicos não ficam produzindo apenas nas fronteiras nacionais, eles tendem a se estender para outros países, buscando lucros adicionais para incrementar a própria acumulação de capital. A economia de trabalho vivo, portanto, a supressão de trabalhadores da força de trabalho, a economia de trabalho vivo, que estimula a inovação tecnológica, na medida em que quanto maiores são as forças produtivas para o capital, maior é a possibilidade que se coloca também para ele de suprimir a força de trabalho viva, o trabalhador assalariado. A economia de trabalho vivo, que estimula a inovação tecnológica, subordina-se diretamente à depreciação do capital fixo existente. Por que depreciação do capital fixo existente? Porque como esse capitalista precisa concorrer com outros capitalistas, ele precisa continuamente modernizar as suas forças produtivas para conseguir vencer a concorrência com outros capitalistas. Isso significa que vai haver um perecimento acelerado das máquinas. Mesmo que elas tenham condições de continuar produzindo, é necessário introduzir novas máquinas
para se colocar num patamar acima em relação aos demais concorrentes. Só que os demais concorrentes também vão introduzir máquinas mais modernas. E este capitalista terá que, mais uma vez, depreciar as suas máquinas para colocar forças produtivas mais modernas. Isto vai alimentando cada vez mais aquilo que Mesaro chama de a produção destrutiva e também vai colocar problemas no que se refere à composição orgânica do capital. Prossegue Neto observando que o monopólio faz aumentar a taxa de afluência de trabalhadores ao exército industrial de reserva. Ora, o que é o exército industrial de reserva? É aquela massa de trabalhadores que está esperando para ser utilizada pelo capital. Na medida em que as novas forças produtivas, elas suprimem força de trabalho, isso significa que os novos desempregados vão ingressar às fileiras juntamente com aqueles que estavam esperando conseguir um emprego. Para Neto, no período clássico do capitalismo monopolista, elementos típicos da monopolização fazem seu ingresso no cenário social. O primeiro deles diz respeito ao fenômeno da supercapitalização, ou seja, o montante de capital acumulado encontra crescentes dificuldades de valorização, porque o excesso de mercadorias não vai ser consumido imediatamente. Demanda um certo tempo. Só que o capital não pode ficar esperando o consumo daquelas mercadorias produzidas para reiniciar um novo circuito de produção. Num primeiro momento, é utilizado como forma de autofinanciamento dos grupos monopolistas, ou seja, investem do próprio bolso a continuidade da produção, esperando que aquela venda inicial se realize. O montante de capital acumulado encontra crescentes dificuldades de valorização. No primeiro momento, é utilizado como forma de autofinanciamento dos grupos monopolistas. Em seguida, porém, a sua magnitude excede largamente as condições imediatas de valorização, posto que o monopólio restringe, pela sua natureza mesma, o espaço capitalista de inversões. É importante observar que o monopólio ele reduz este investimento próprio do capitalista, uma vez que, para dar conta daquele complexo, é necessário um montante elevadíssimo de dinheiro a ser transformado em capital. Daí que o capitalista ele não vai comprometer o seu próprio capital. Ele vai recorrer, por exemplo, à instância do crédito, como analisa Rosa Luxemburgo em seus estudos. Fato é que, quanto mais a ordem monopólica se desenvolve, crescem as dificuldades colocadas aos próprios monopólios e à ordem monopólica. As dificuldades progressivas para a valorização do capital, portanto, para a venda de mercadorias, o capital só vai se valorizar se a mercadoria for vendida. As dificuldades progressivas para a valorização são contornadas por mecanismos, nenhum dos quais apto para dar uma solução à supercapitalização. Existe um excesso de capital, o capital tenta criar mecanismos para fazer com que aquele capital excedente ele encontre vazão, só que as dificuldades se colocam cada vez mais. O capital vai, por exemplo, estimular o empréstimo aos países periféricos ao capitalismo. No entanto, isto vai colocar também dificuldades para o capital, na medida em que estes capitais, países que pegaram os empréstimos, começarem a ter uma dívida enorme e não conseguirem pagar. Significa que o capital vai ter que encontrar outros meios para valorizar aquele capital de empréstimo, seja pelo refinanciamento da dívida, ou seja, pela construção de uma moratória temporária, mas de tal modo que ele não consiga, ou que ele não obtenha um calote do país devedor. Daí que as dificuldades progressivas para a valorização são contornadas por inúmeros mecanismos, contornadas, mas não solucionadas, por inúmeros mecanismos, nenhum dos quais apto para dar uma solução à supercapitalização. De um lado,
a emergência da indústria bélica, a indústria das armas. Cada míssil de $1 milhão que é colocado na guerra da Rússia contra a Ucrânia, significa que abriu a possibilidade do capital produzir mais um míssil e, portanto, de fazer a queima de mais $1 milhão. A indústria bélica que se converte em ingrediente central da dinâmica imperialista. Isto é uma questão analisada tanto por Rosa Luxemburgo no seu livro Acumulação de Capital, quanto também por Ernest Mandel no Capitalismo Tardio. De outro, a contínua migração dos capitais excedentes por cima dos marcos estatais e nacionais, que são os empréstimos feitos às outras nações. Enfim, a queima do excedente em atividades que não criam valor. O segundo traço que se coloca aqui como problemático para Neto é o parasitismo que se instaura na vida social em razão do desenvolvimento do monopólio. Um parasitismo que engendra a oligarquia financeira. É importante observar que a época dos monopólios é a época também do desenvolvimento do capital financeiro, daquilo que Hilferding chamava de capitalismo financeiro, que era, na virada do século XIX para o século XX, a fusão da indústria com os bancos. Hoje, a ideia de capitalismo financeiro, ela tem uma contextura muito mais complexa, mas, naquele período, o que estava em pauta, ou que estava alimentando a discussão sobre capitalismo financeiro, era esta fusão dos interesses da indústria com os bancos, que é uma discussão que Lenin fará com muita propriedade no seu livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. O parasitismo que se instaura na vida social em razão do desenvolvimento do monopólio, um parasitismo que, ao engendrar a oligarquia financeira e, ao se divorciar a propriedade de gestão dos grupos monopolistas, significa que aquele velho capitalista ele é substituído por um grupo profissional, por uma burocracia profissional para gerir os grupos monopolistas. Isso não significa que o capitalista desaparece, mas simplesmente aquele velho capitão da indústria ele é substituído por um corpo burocrático que vai administrar com mais propriedade a própria organização capitalista. Esta é uma discussão que também está colocada com bastante detalhes no livro de Ralph Miliband, O Estado na Sociedade Capitalista. Nesse sentido, o capitalismo monopolista traz à tona a natureza parasitária da burguesia. Parasitária no sentido de que, por exemplo, o capital financeiro, ele não vai produzir necessariamente mercadorias, ele apenas vai financiar um outro capitalista para que este produza mercadorias. Este capital financeiro vai viver do quê? Vai viver de juros. Ele não atua diretamente na produção, ele vai recolher as vantagens, né, as rendas obtidas através da remuneração dos empréstimos que fez. Daí esta ideia do parasitário. A natureza parasitária da burguesia, por outro lado, e só parcialmente em relação à queima do excedente. Quando a crise se avizinha, não é anormal que para o capital se destrua, por exemplo, produtos a fim de elevar o preço das mercadorias. A monopolização dá corpo a uma generalizada burocratização da vida social, multiplicando as atividades improdutivas, estrito sensu, aquelas atividades que não estão ligadas diretamente à acumulação, à extração da mais-valia, mas todo um largo espectro de operações que, no setor terciário, aquilo que geralmente se chama de setor de serviços, tão somente vinculam-se a formas de conservação e ou de legitimação do próprio monopólio. Portanto, se estendem-se aquelas atividades que não estão ligadas diretamente à extração da mais-valia, mas que são funcionais para garantir a extração da mais-valia. As organizações monopólicas, prossegue Neto, as organizações monopolistas não promovem
a evicção da anarquia, ou seja, não eliminam a anarquia da produção. Cada capitalista ele tem uma estrutura no interior da sua empresa, mas, tomado enquanto globalidade, a produção capitalista é anárquica. Então, anárquica que se produz muito mais do que aquilo que se vai efetivamente consumir ou do que a sociedade tem necessidade. As organizações monopolistas não promovem a evicção, a eliminação da anarquia da produção, que é congenital ao ordenamento capitalista. Ou seja, é interna à produção capitalista o caráter anárquico da produção na sua totalidade. Daí que sobrevêm, por exemplo, as crises periódicas. A livre concorrência é convertida em uma luta de vida ou morte entre grupos monopolistas e entre eles e os outros, nos setores ainda não monopolizados, estabelecendo-se no mercado mundial, onde a monopolização rearranja a divisão internacional capitalista do trabalho, dando curso a renovadas políticas neocolonialistas, que seria aquela presença dos países hegemônicos naqueles países antes chamados de periféricos e que hoje se chama países em vias de desenvolvimento ou recém-industrializados. O capitalismo monopolista conduz ao ápice, ao limite, ao ponto mais elevado, a contradição elementar entre socialização da produção não no sentido de que ela vai ser redistribuída para os trabalhadores, socialização no sentido de que, para produzir, cada vez mais a produção depende de ramificações. Pensemos, por exemplo, na produção de um automóvel. Hoje não se fala de indústria automobilística, se fala de montadoras, de componentes que vêm de várias partes do mundo e que serão montados em algum lugar, dando origem a um determinado veículo. Esta é a socialização da produção. Cada vez mais se depende de matérias-primas vindas de regiões mais distantes. O capitalismo monopolista conduz ao ápice a contradição elementar entre a socialização da produção e a apropriação privada. Ou seja, os lucros continuam sendo apropriados por aqueles que detêm o capital. Internacionalizada a produção, grupos de monopólios controlam-na por cima de povos e estados. A força do monopólio, que chega até mesmo, em certas circunstâncias, a garantir a existência de um golpe de Estado, como foi o caso da América Latina nos anos 60. O mais significativo, contudo, prossegue Neto, é que a solução monopolista, a maximização dos lucros pelo controle dos mercados, é imanentemente problemática. Ou seja, o capital se expande, mas em vez de construir novas soluções que atenuem as contradições internas do capital, esta expansão produz novas contradições para a própria ordem do capital e, sobretudo, para a ordem monopólica. Pelos próprios mecanismos novos que deflagra, ou seja, que coloca em ação e movimento, ao cabo de um certo nível de desenvolvimento, é vítima dos constrangimentos inerentes à acumulação, ou seja, do próprio processo de produção do capital e à valorização capitalistas. Assim, para efetivar-se com chances de êxito, ou seja, para continuar mantendo uma taxa de lucro aceitável, ela demanda mecanismos de intervenção extraeconômicos. E estes mecanismos extraeconômicos significa que não se depende mais apenas da relação capital e trabalho, tal como se dava a produção capitalista no século XIX. Mas, cada vez mais se recorre à presença do Estado, que nunca esteve ausente, mas o Estado passa a cumprir novas funções na ordem monopólica. Portanto, só os mecanismos econômicos, aqueles relacionados à relação capital e trabalho diretamente, se tornam suficientes. O capital precisa buscar cada vez mais mecanismos extra-econômicos, tais como o parlamento e tais como a existência do próprio Estado, configurado para atender às necessidades da ordem monopólica. Demanda mecanismos de intervenção extraeconômica. Daí a refuncionalização e o redimensionamento da instância por excelência do poder extraeconômico, ou seja, o Estado.
A partir daqui, Neto começa a discutir quais são as funcionalidades do Estado dentro desta ordem monopólica que se desenvolve a partir do último quarto do século XIX, ou seja, fundamentalmente a partir de 1875. Mas esta discussão deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da exposição, encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui trabalhando estes textos complexos e visando contribuir com a futura geração de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima. E bom feriado a todos.